agência, o WDK, né? Deus abençoe a agência WDK, Deus abençoe, obrigado. E ela diz aí, né? A agência diz aí, ó, nossa, que legal você, obrigado, Deus abençoe. Samuel, boa tarde para você, meu irmão, a paz de Cristo, Deus abençoe sua vida, sua família. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre. Deus abençoe, primo. Oh, Samuel, Deus abençoe você também, meu irmão, meu primo, na cidade de Perdigão, Minas Gerais. Deus abençoe você e sua família, viu, Samuel? Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família aí nessa tarde, todos os meus primos aí na cidade de Perdigão, Minas Gerais. Gente, 15 horas, 2 minutos. Ari Magno, boa tarde para você, meu irmão, a paz de Cristo, Deus abençoe, gente, Deus abençoe. Vamos entrar entrando na palavra de Cristo nessa tarde. Que tens preparado para Deus? Oh, maravilhas, glória a Jesus. Deu glória para Jesus nessa tarde. Espanta a tristeza, espanta a solidão, espanta a angústia, espanta aquilo que está te incomodando, aquilo que o inimigo tem lançado na sua vida nessa tarde. Deu glória para Jesus, que todo mal irá se explodir da sua vida, nenhuma barreira, nenhuma seta de Satanás ficará de pé, porque tudo cairá por terra quando você entrega ao Senhor, aleluia, com força total, e diz para Ele nessa tarde: Senhor, me capacita, aleluia, com o capacete da justiça, para me vencer as obras malignas e todas as barreiras que vêm contra mim, e você será um vencedor nessa tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Sofrimento eterno, fogo de fogo inferno. Glória a Jesus, glória a Deus. Aleluias, 15 horas, 4 minutos. Vamos estar entrando na palavra de Deus nessa tarde. Medite comigo, aleluias, na palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1 em diante. Deixa essa mensagem para você, para mim também, para a nossa meditação nessa tarde. Diz assim, aleluia. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se juntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Descobriram, aleluias, o telhado onde estavam, e, fazendo um buraco, deixaram o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Aleluia, glória a Deus. E alguns dias depois, aleluia, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo o paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estavam, e fazendo um buraco, deixaram o leito e que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse... E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Louvado
Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. A palavra nos fala nessa tarde que Jesus, ele estava em casa descansando. Jesus foi para Cafarnaum, aleluia, descansar, porque ele se sentia cansado, porque na carne ele se cansava, aleluia, na carne ele se fadigava, ele se encontrava cansativo, cansado, aleluia, ele foi para descansar em sua casa. E a palavra nos fala que ele ficou sabendo, a multidão ficou sabendo que ele estava descansando em sua casa. E a palavra nos fala nessa tarde que eles foram até aonde Jesus estava descansando em casa. E foram tantas pessoas, tantas gentes, que chegou ali até a casa de Jesus. Chegou ali até a casa de Jesus, onde o mestre estava descansando. E ali eles estavam, aleluias, querendo ouvir a palavra, querendo ver o mestre, querendo sentir a presença do mestre. E eles foram ter com ele, aleluias, e a palavra nos fala que a multidão era tão grande, que eram muitas pessoas, que era muita gente ouvindo a palavra. Ele ensinava, mesmo cansado, mesmo com seu corpo, com sua carne cansada, ele ensinava, ele falava sobre a palavra, sobre o reino do céu. E a palavra nos fala que ali havia um paralítico naquela cidade. E eles ficaram sabendo que o mestre estava em casa, que Jesus estava descansando na sua casa. E a palavra nos fala que 4 homens pegaram aquele paralítico, aleluia, levando até Jesus, levando até a casa de Jesus. E quando eles chegaram próximo à casa de Jesus, a palavra nos fala que a multidão era muito grande. A multidão era muito grande, tinha muita gente. E não cabia ali as pessoas, de tanta gente que estava ali ouvindo a palavra. E nessa tarde a palavra nos fala que eles teve uma ideia. Como nós chegamos com o paralítico até ele? Não temos como chegar até ele. Então vamos subir ao telhado. E vamos abrir um buraco sobre o telhado. E vamos descer o paralítico até onde o mestre está. Aleluia. E nós temos, meus amados, louvado seja o nome do Senhor. Assim eles fizeram. Assim eles fizeram. Eles foram, aleluia, abriram o teto, abriram o telhado e descendo o paralítico até onde Jesus se encontrava. E Jesus, vendo aquilo, ele disse para o paralítico: filho, aleluias, perdoados estão os seus pecados. Porque Jesus viu a fé tão grande e tremenda daquele paralítico. Aleluia, Jesus viu, aleluia, que a fé do paralítico o curou. Porque ele tinha fé, e você e eu também nessa tarde, que somos carentes, necessitados da presença de Cristo nas nossas vidas. Se nós obter a nossa fé na presença do Senhor nessa tarde, nós alcançamos um milagre para nossas vidas. Às vezes tem muitos que estão precisando de uma bênção. Às vezes tem muitos que estão precisando de uma bênção para você, para a sua família. Às vezes você está com um ente querido na cama de um hospital. Às vezes você está com uma pessoa enferma na sua casa, mas a sua fé é insuficiente, a sua fé é muito pouca e você não consegue alcançar esse milagre. Às vezes você deposita a sua fé, a sua confiança no homem. Às vezes você tem depositado a sua fé e sua confiança no médico, na médica, esquecendo, aleluias, que o médico dos médicos cura, porque ele é o médico dos médicos. E nessa tarde ele fala para você, nessa tarde ele fala para você: tenha um pouco de fé. Tenha um pouco de fé, que eu completarei a sua bênção, eu enviarei a sua vitória, a sua bênção que você tanto precisa nessa tarde. Meus amados, nos últimos dias que eu estou vivendo, eu tenho visto tantas bênçãos do Senhor na minha vida. Eu tenho visto tanta promessa se cumprindo na minha vida. Tenho visto meus pedidos, meus clamores se cumprindo, porque Ele está ouvindo as vozes dos seus filhos na terra, porque certamente, aleluia, a palavra está se cumprindo e certamente teu filho virá outra vez. Certamente seu filho virá arrebatar os escolhidos que Ele tem escolhido sobre essa terra.
O Senhor está com os ouvidos inclinados para ouvir o teu povo. O Senhor está com os ouvidos inclinados para ouvir o teu povo, teus filhos da terra. É hora de nós clamarmos, é hora de nós pedirmos a Ele com fé. É hora de nós depositar a nossa confiança no Senhor, porque sabemos que Ele está pronto para nos ouvir. Ele diz, aleluia, eu inclinarei, aleluia, para ouvir os meus filhos na terra. E nessa tarde Ele te ouve. E louvado seja o nome do Senhor. Jesus já sabia, Jesus já estava sabendo que aquele paralítico iria até ele. Jesus estava ali ensinando, pregando, mas ele sabia que o paralítico já estava muito longe ali, querendo a tua bênção, querendo a tua vitória. Mas Jesus esperou que ele desse o primeiro passo. Jesus esperou ali que aqueles homens que o carregavam desse o seu passo para levar até ele. E nessa tarde vamos chegar até Cristo, que ele chega até nós. Se nós dermos o nosso primeiro passo, ele dá dois por mim e por você nessa tarde. Aleluia. Às vezes você quer sua bênção, mas continua de braços cruzados. Às vezes você quer sua bênção, mas você não quer lutar. Às vezes você quer o seu milagre, mas não quer correr atrás. Aleluia. O Senhor tem preparado a tua bênção, mas não te entrega, porque você não vai buscar a tua vitória. Você não quer buscar a tua bênção, mas você, aleluia, aleluia, nessa tarde você fala. Você, aleluia, murmura dizendo: cadê a minha bênção que eu pedi para o Senhor? Cadê a minha vitória que eu pedi? Estou esmorecendo porque Ele não me entrega a minha bênção. Mas você não levanta do seu lugar, você não dá o primeiro passo, você não corre atrás, aleluia, daquilo que Ele tem preparado para você. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós queremos construir algo, às vezes nós queremos conseguir algo, não queremos dar nosso primeiro passo. Às vezes é ardente, é doído, consequentemente as feridas são fortes, grandes na nossa caminhada. Mas temos que dar o primeiro passo, temos que dar o primeiro passo, temos que descruzar os nossos braços, porque de braços cruzados você não encontra a sua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa tarde Ele tem preparado essa vitória para você, como Ele preparou essa vitória para aquele paralítico. Ele diz, aleluia: filho, perdoados são os seus pecados. E estava ali assentado alguns dos escribas e razoavam em seu coração, dizendo: você, escriba, que está entrando aqui no Calvário dando risada, você, o escriba, continue rindo. Aproveite quando você está com a vida e dê gargalhada mesmo, seu ateu. Você que não acredita em Deus, eu falo para você nessa tarde: não acredita. Você não acredita, para Deus não faz diferença alguma. Se você acredita, se você deixa de acreditar. Se você acredita, Ele é Deus. Se você não acredita, Ele continua sendo Deus da mesma forma. Aleluias. Ri, dê gargalhada enquanto você pode, porque um dia sua vida será ceifada e você nunca mais dê gargalhada, dê risada. Louvado seja o nome do Senhor. Falo com autoridade no nome de Cristo nessa tarde, porque Ele tem me dado autoridade para falar. E eu falo para você: dê gargalhada enquanto você pode, ri mesmo enquanto você está com a saúde, porque quando a doença e a enfermidade chegar, quero ver você abrir sua boca e dar gargalhada, porque o Senhor, aleluia, nessa tarde Ele fala com você. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa tarde Ele fala com você. Aleluia, glória a Jesus. E estava ali assentado alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: porque diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecado senão Deus? Eles ali falavam, eles não acreditavam que Jesus era enviado de Deus. Eles razoavam, eles razoavam nos seus corações, dizendo: quem é este para perdoar pecado se Ele não é Deus? Mas eles não sabiam que Jesus era enviado de Deus, o Filho de Deus. Jesus era o próprio Deus, porque o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Jesus era o próprio Deus, mas Ele veio como Filho para passar, aleluias, as dores que nós temos que enfrentar, para sofrer as tribulações que nós temos que enfrentar.
Ele nos ensinou, Ele ensina a você, ensina a mim nessa tarde como o homem deve andar. Ele andou em carne, o nosso Deus fez carne e habitou entre os homens para nos fazer entender, aleluia, que o homem arrogante, que o homem orgulhoso, que o homem maldoso, que o homem que não perdoa, ele não alcança misericórdia. E Jesus fez tudo isso para nos ensinar. Ele te ensina nessa tarde também. Louvado seja Deus. Cristiane Silva, boa tarde para você. Leonardo Diniz, boa tarde aqui no TikTok. Porque quem diz assim, blasfema, quem pode perdoar pecado senão a Deus? Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim razoava entre si, lhe disse: por que razoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer aos paralíticos: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Jesus perdoou o paralítico e curou imediato. E eles, aleluias, ficou ali incrédulo, porque Jesus o perdoou aquele paralítico. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra o poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma teu leito e vai para a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. E levantou-se e tomou logo o leito e saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Aleluia. Eles nunca tinham visto um homem como aquele. Aleluia. Eles nunca tinham visto um profeta fazer grande obra, perdoar pecados e curar. Aleluia. É o primeiro. E Ele é o primeiro dos primeiros. Ele é o último dos últimos. Ele é o único dos únicos, porque Ele é o Deus que pode fazer todas as coisas. Ele pode curar, Ele pode perdoar, porque é Ele quem faz. Não há Deus nessa terra que pode fazer. Não há obra maligna, não há macumba, não há feitiço, não há bruxaria do inferno que pode, aleluia, fazer o que o Senhor pode fazer. Porque até o demônio, até o Satanás, ele acata as ordens do Senhor. Até a morte, ela acata a ordem do Senhor. Você se acha grande demais, saiba-te que você é apenas pó dessa terra. Mas a nossa alma, ela vale do que mais do que o mundo inteiro, vale mais do que o mundo inteiro perdido, vale mais do que o mundo inteiro perdido, vale mais do que o mundo inteiro perdido, a nossa alma, a sua alma vale mais do que o mundo inteiro perdido, assim diz o Senhor. Fique com essa mensagem. Fica com esta palavra nessa tarde. Que o Senhor lhe guarde e lhe abençoe. José Aparecido, boa tarde para você. Maria Aparecida, boa tarde, Deus abençoe. Gente, muito obrigado a vocês que participaram comigo. Receba a sua bênção. Dê o primeiro passo. Levante onde você está. Aquele paralítico não podia andar. Aquele paralítico não podia, mas ele pediu que 4 o levassem até Jesus. Faça a sua parte, que eu vos ajudarei, diz o Senhor dos Exércitos. Davi era um homem abençoado por Deus. Davi pecava. E quando ele se encontrava no pecado, Deus o afastava de Davi. E para o Senhor retornar até a presença de Davi, para Davi, aleluia, reconquistar a confiança do Senhor, Davi tinha que se humilhar. Davi tinha que dar o seu primeiro passo. Nós também, a mesma coisa. Se você está em pecado, reconcilie com Ele nessa tarde. Peça perdão.
Se humilha na presença dele, porque não se humilha na presença de homem. Quanto se humilha por causa de um trabalho, de um emprego bom, um emprego que, Luiz, um emprego que você não sofra tanto. Quanto se humilha por causa disso? Porque tem preguiça de sofrer muitas vezes no sol quente, tem preguiça muitas das vezes de enfrentar um serviço pesado, e se humilha às vezes num homem para receber um cargo fácil. Se humilha na presença do homem dos homens, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o governador dos governadores, o Deus dos deuses, aquele que fez o homem, aquele que fez a mulher, aquele que fez a terra, aquele que fez o sol, as estrelas, o céu. Ele abriu com uma cortina, assim diz a palavra, colocou os luminares, colocou as estrelas da noite, colocou a luz do dia, o sol. Se humilha na presença dele. É ele que nós temos que se humilhar. É na presença dele que nós temos que ali se humilhar para pedir perdão pelos nossos pecados. O Senhor te ama. E nós temos que amar a Ele porque Ele nos amou primeiro. Fica com essa mensagem. Nós voltaremos mais tarde, então amanhã, para deixar mais mensagens, louvores para a nossa meditação. Tenho certeza que o Senhor tem falado conosco através dessa palavra nessa tarde. Comigo, essa palavra falou. Tenho certeza que ela tem falado com você também. Tá bom, meu irmão? Aleluia. Glória a Jesus. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Não deixe para depois o que pode ser feito agora. O amanhã pertence ao Senhor. Jesus disse: não se preocupeis pelo dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a meu Pai que está no céu. Nessa tarde, nesta hora, neste momento, é a hora de você realizar o seu desejo que você tem de realizar. É a hora de você chegar até na presença do Senhor e realizar o seu desejo. Não diz assim: a hora que chegar o momento eu vou. A hora que chegar o momento eu vou ler a Bíblia. A hora que chegar o momento eu vou da igreja. A hora que chegar o momento eu vou pedir perdão. Não, faça agora, enquanto você está respirando. Porque o fogo de vida pertence a Ele. Nós não sabemos se nós vamos, aleluia, partir hoje, amanhã ou depois. Mas uma hora nós iremos. Porque nós somos passageiros e peregrinos nessa terra. A nossa vida pertence a Ele. E Ele o levará a qualquer momento. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe Maria, a Pai de Cristo. Maria não, Mona, Deus abençoe. Boa tarde para você. Gente, voltaremos mais tarde, então, amanhã, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado a você que do TikTok, que curtiu, que republicou, que comentou, que pediu louvores, né? Muito obrigado. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Meu amigo Luciano Dutra, Cidade Perdigão, entrou aí, né? Deus abençoe muito a vida de muitas pessoas entraram aí no TikTok, né? Que Deus abençoe grandemente a vida, o lar e a família. Alguns comentários que às vezes subiram aí, não deu para mim ver aqui, que eu estava mexendo aqui, né? Não deu para mim estar vendo, né? Na próxima transmissão nós iremos, né? Conversar mais, né? E eu peço desculpa a você aí, que às vezes não deu para me responder o seu comentário, não deu para mim dar uma boa tarde para você. Mas espero você na minha outra transmissão. Que você, né, possa nos prestigiar, né, a mim, né, primeiramente a Deus, e segundo a mim, com a sua presença nas nossas transmissões. Fique com Deus, boa tarde, a paz de Cristo para você.
imensa e a vista humana não encontra luz. Eu trago a lágrima que a alma não descansa e a oração que mal consegue a cruz. O laudo é certo, a porta está trancada. O medo sussurra que chegou o fim, mas no meu peito a fé não está calada. Há um nome que opera em mim. Eu não aceito o que o inimigo diz, não dou ouvidos para a incredulidade, pois o meu Deus é a raiz da mais pura e real verdade. Deus, tu ainda operas milagres, não estás limitado ao que se pode ver. O impossível é a tua arte, tu és o mesmo, és o grande eu sou. Deus, tu ainda operas milagres, eu abro as comportas da minha fé, Senhor. Move o céu e a terra por mim, sopra o teu poder aqui. O mar se abriu na história do meu povo, a rocha jorrou água no deserto. O que era morto ganhou vida de novo. Em tuas mãos o milagre está por perto. Obrigado, você que vai me seguir, o Braia, né? Braia. Ô Braia, obrigado, tá, Braia? Pode seguir, eu irei te seguir de volta também, meu irmão. A minha história não termina aqui. Eu não aceito o que o inimigo diz, não dou